Ó, brasileiro. Estava brincando ontem que a minha mulher, família uruguaia, né? Que nem a mulher do Rudy aqui, né? Eu falei, a minha mulher é que nem a Apple. Você pegar um Apple, está escrito assim, design na Califórnia e montado na China, né? Então a minha mulher foi concebida no Uruguai e montada no Brasil, né? Então ela nasceu aqui, mas veio de lá, a mãe dela veio grávida. Comércio, importação e exportação. Aí tem capital. Para você fazer isso tem que ter financiamento. Então você começa a atrair mais financiamento para poder suprir as necessidades do comércio. A expansão internacional. Pense no empresário brasileiro típico da década de 70. Qual era o fator de sucesso desse empresário? Alguns. Primeiro, não dever nada para banco, nem para ninguém. Dívida, absurdo. Então, capital próprio. Fugir da inflação e investir no próprio negócio. Então, ele é dono da empresa, dono da frota, dono do prédio, verticalizado. Ele está enraizado, que é uma defesa natural, um hedge natural contra a inflação. Vocês são da minha idade aqui, lembram que era negócio, era investimento comprar carro no Brasil. Né? Você comprava o carro e vendia mais caro. Né? Telefone. Terceiro, segredo é a alma do negócio. Não diga para ninguém quanto você ganha, com o faturamento, o que aconteceu. Chore, está sempre ruim. O Shlomo Aleichem, que é um contista judaico do século XIX, alguém se identificou aí. Você vai gostar dessa historinha, então, aqui. Shlomo Aleichem, né, é um judeu russo daquela região da Europa Oriental, do século XIX, que escreve contos, muito famoso. Ele fala assim, olha, ele tem o shtetl, que eles chamavam, né, que é a vilazinha onde eles moravam, tipo o violinista no telhado, né? Aí vai na feirinha vender os produtos dele no fim de semana e volta. Então ele fala, olha, toda vez que eu vou à feira e eu vendo tudo, eu não deixo de voltar para casa e dizer para todos os meus vizinhos que aquela foi a pior feira do mundo. Porque aí eu fico feliz porque eu vendi e eles ficam felizes com a minha desgraça. E ao contrário, quando eu não vendo nada, está muito ruim, eu faço questão de afirmar que nunca debaixo de Adão teve uma feira tão boa quanto aquela. Porque aí eu estou triste com a minha desgraça e eles estão tristes com a minha vitória. Então, assim, é a imagem que fica, né? Aquele negócio, não conta para os outros o que está acontecendo. Isso era importante mesmo. E, por último, um bom relacionamento com o governo. Sudan, Sudene, BNDES, programas quaisquer aí, que é dinheiro barato e fácil que o governo tem e você vai crescer em cima disso. As grandes empresas brasileiras, construtoras, tudo isso aí. Caixa 2, ilegalidade. Essa é a forma de sucesso. Aliás, a América Latina só, não é só o Brasil, não. Hoje é o contrário. Porque hoje você tem que, primeiro, ter foco no que é o seu core business, que chama, né? Então, nenhum banco é dono da agência. Nenhuma empresa de transporte é dono da frota. Você faz lease de tudo. Porque se o negócio do banco é emprestar dinheiro, não é ser imobiliária. Então, vende a agência para a imobiliária e aluga dela. Qualquer agência Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, eu sou dono de uma agência Banco do Brasil. Eu tenho um fundo, sou cotista de um fundo que é o dono do prédio. Então, ele paga para mim. Aliás, isso já ficou velho, essa dica já era. Mas há 2 anos atrás, eu falo para todo mundo, quer fazer um bom negócio? Compra fundo imobiliário. Hoje já... Porque se você vai construir uma casa, você vai pagar um dinheirão, todo o problema da construção, vai ter que arranjar um inquilino, IPTU, condomínios for um prédio, manutenção. Aí você pega aquele dinheiro e põe num fundo imobiliário. O cara faz tudo isso para você, você é cotista de um prédio que você jamais teria dinheiro para comprar, e você ganha 0,7, 0,8, hoje está bem menos que isso, ao mês, que é uma taxa de retorno invejável, né? Não sei como é que é o aluguel aqui em Vitória, mas deve ser por volta de meio no máximo aí. Para quem consegue no valor do imóvel. É, o comercial, né? Não, e o comercial? 1%? 1% é bom.
Mas essa é uma bênção de Deus, né? E isso sem imposto de renda. Porque você faz a cota do fundo, não tem imposto de renda. Então, o bruto é o líquido. Por isso que esse negócio é fantástico. Então, tem que escolher bem. E a cota é negociada em bolsa. Então, você consegue liquidez muito maior do que vendeu esse imóvel, que é uma liquidez baixa. Então, excelente negócio. Agora, para o cara que está lá fazendo esse negócio aqui, de construção, é um peso morto. Então, só para voltar aqui, quando você tem esse investimento acontecendo, você se expande. A empresa brasileira de hoje, ela pensa internacional. O empresário da década de 70, ele exportava quando o mercado doméstico estava ruim. Está ruim aqui, exporta a produção. Não, a exportação. O mundo é globalizado. Por isso que o Brasil é uma ilha. Durante décadas foi assim. É um país grande, ninguém pensa em dólar. O pessoal compra e vende aqui dentro. Mas agora existe um mundo acontecendo. Então, você fala com um indiano, é impressionante, porque ele começa a conversar com você, parece que ele é o dono da Índia inteira. Aí quando você descobre, tem 3 pessoas lá, e a empresa é multinacional. Ele pensa global. O primeiro cara que falou isso foi o editor da Harvard Review, que é a revistinha lá da Harvard. Falou, por que o empresário brasileiro não pensa global? Isso está mudando, mas realmente hoje, se pegar a pauta de exportação brasileira, muitas empresas pequenas ganham e vivem de exportação. E, obviamente, esta é uma vocação aqui no Espírito Santo. Importar e exportar. Porto, trading. Esse relacionamento com o exterior é uma vocação local. Tem que ser desenvolvida. Agora, aí você tem que falar inglês, tem que ter relacionamento, tem que sair da casca. Porque é isso que funciona. Eu estava falando aqui, bom, vou chegar no final aqui das startups, né? Que aqui no Espírito Santo tem uma que a gente está apostando. Então, conectividade é muito importante. Fluxo de pessoas, viagens. E isso muda a política. Então tem um ciclo aqui que tem que acontecer. O Brasil está aumentando a sua importação e exportação, que é muito baixa ainda. Capital é a questão, que é onde eu estou mais mexido. E o governo tem que cuidar disso aqui. A igreja, ela é conectada. Então, pense em negócios. Missões hoje é muito mais relevante enviar um profissional que vai fazer alguma coisa lá do que enviar um missionário que vai pregar o evangelho. É muito mais importante. Então, assim, quando você falou de montar uma pizzaria em Cabul, aí isso é notícia. E o último repórter dele falou que agora está passando para os funcionários administrarem lá, né? Estão pegando gosto, porque é negócio, as pessoas sentem que tem um serviço, e é uma pessoa cristã fazendo aquilo. Então, se você preparar o seu filho para ser um profissional que pensa global, que fala outra língua, que tem uma preparação tecnológica, se ele for um crente de caráter, ele vai ser um missionário. E vai ser enviado. E o Brasil de 2030 vai ter empresa em todo lugar. As empresas brasileiras, nem mostrei esse gráfico aqui, mas as multilatinas estão aumentando, que é uma empresa da América Latina se tornando multinacional. Eram 29 empresas multilatinas em 2008, são 40 hoje, com faturamento acima de 500 milhões, é só grande empresa. Existem 440 empresas brasileiras na Argentina, 60 no Chile, 30 na Colômbia. Nós estamos começando a crescer. A Natura, estava conversando com o Guilherme Leal, que é um dos donos da Natura, a Natura tem 30 mil pessoas na Colômbia trabalhando para ela. Que são esses... Não é funcionário, né? Tem 1 milhão no Brasil, né? Esses como é que chama lá? Consultores, sei lá. Tem um nome lá. Consultoras. Então. Mas daí? São 30 mil pessoas, são famílias que dependem para viver de um produto brasileiro. Então isso muda a relação com o país. O Brasil é admirado nesses lugares. E é temido também. Eu achei que a nossa imagem é de uma imagem tranquila, amistosa. Não, fui nesses lugares e o pessoal nos vê como exploradores, imperialistas. Complicado. Bom, para fechar o tempo aqui. América Latina. Olha só o nosso continente. América Latina, Europa e a Ásia expandida. 21 países na América Latina, 27 na Europa, 15 na Ásia. O GDP é 4,7 trilhões, é PIB, né? 4,7 trilhões,
16, 9,4. Nós somos o menorzinho. 2 línguas, português e espanhol. 23 línguas na comunidade europeia. Mais de uma dúzia de línguas aqui. 550 milhões de habitantes. 500 milhões de habitantes. Nós somos do tamanho da Europa. 3,4 bilhões. Não tem para ninguém. Juntou a China com a Índia. 20 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões, 14 milhões. É a maior área. 7 zonas de tempo, né, de fuso horário. 6, 4. Então nós temos vantagens e desvantagens. Aqui tem algumas coisas que a gente tem que entender como dificuldade. Né? Aqui, ó, complexidade maior. Muito grande, muito fuso horário. Para conversar com um cara 7 horas para lá e para cá é complicado fazer negócio. Mas a Europa, o crescimento dela está complicado, muito número de países. Eu estava com a comissariada europeu na Inglaterra, aí, uns meses atrás. Eu estava falando de regulação. Eu falei assim, são 27 regulações, como é que você regulariza isso? Como é que você uniformiza? Nós aqui podemos fazer diferente. É um dos projetos com o Banco Interamericano, é a integração regulatória, que eu estou trabalhando nele. Então, aqui, irmãos, espiritualmente falando, há uma oportunidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse bastão da Europa, que era um país cristão, hoje é pós-cristão. Dos Estados Unidos, que ainda é um país cristão, mas que está rapidamente indo nessa direção. Mas nos Estados Unidos, 70% das pessoas declaram Jesus Cristo como Salvador pessoal. Sabe o que é isso? 70. São 300 milhões. Não quer dizer que o cara vai na igreja, porque já tem um pós-igreja aí. Está diminuindo a população de igreja e indo para as comunidades, né? Não para as igrejas tradicionais, que é o mesmo fenômeno europeu. Mas ele tem na cabeça que ele é cristão e ele acredita em Jesus como Salvador. Você perguntar aqui no Brasil, acho que não dá 70. O católico não é tão... E aí, também um outro assunto, que é demográfico, mas é um assunto que me incomoda muito, que eu estou falando isso com a igreja, com o conselho de pastores. A igreja evangélica brasileira está parando de crescer. O gradiente de crescimento já diminuiu, já está 0. Nós estamos crescendo no mesmo ritmo, não estamos acelerando o crescimento. A década de 90 foi uma década de grande crescimento evangélico. A década de 2000 estacionou e agora 2010 para frente está diminuindo o gradiente. O que significa que a Igreja Universal do Reino de Deus não está crescendo. Por quê? Porque 70% da população brasileira era católica um tempo atrás. E os católicos perdem 1% de adeptos por ano. Perdia para os evangélicos. Agora os evangélicos já são 40 milhões. Eles estão perdendo para os espíritas. Então eu falo, o cara, hoje o maior percentual de crescimento do censo brasileiro é de ateu. A religião, aspas, que mais cresce no Brasil percentualmente são os ateus. É que a base é pequena, então está crescendo ainda. Mas assim, o ateu brasileiro é um ex-católico, ex-protestante e, como eu digo, espírita. Ele não acredita mais em nada. E esse é o pós-cristão europeu. Nós estamos replicando o modelo europeu muito mais rápido do que eles. Demoraram séculos para fazer isso. Porque a igreja não tem credibilidade. Então, com os irmãos também ontem aqui, eu fui na Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa, falar com o presidente da Assembleia, que é cristão. Aí entrei lá, o guardinha identificou. Vai falar com quem? Um deputado tal. Ah, ele é pastor. Aí eu perguntei, ele é o deputado que é pastor ou é um pastor que é deputado? Falei, como assim? Falei, porque ele é pastor e é deputado, o que é ruim, usar o cargo para ser, ou ele é um deputado que é pastor? Aí eu falei, entendi a sua pergunta. Aí ele disse assim, tem 3 P's que ninguém acredita no Brasil. Político, polícia e pastor. E eu tento concordar com ele. Mas há 30 anos atrás, se eu falar pastor, era sinônimo de honesto, fiel, exemplo. Hoje ele é aproveitador, enganador das ovelhas, corrupto. A palavra pastor perdeu seu peso.
Isso é culpa da igreja, não é culpa de mais ninguém. Nós estamos fazendo esse desserviço. Agora, o que eu enxergo com isso? E essa é a esperança, inclusive, que nesse futuro próximo, olhando para o censo, agora eu estou olhando números, não estou olhando nem a profecia aqui, hein? Olhando para os números, mais e mais a igreja vai depender dos seus filhos para continuar. Porque não vai ter mais um cara de 35 anos, como aqui pode ter muitos, que se converteu com 30 anos e entra para a igreja dando o dízimo de um trabalhador e não sabe nada do evangelho. Então ele precisa ouvir uma palavra de salvação. Ele está aprendendo o básico. E ele é cristão porque ele é católico. Então ele acredita na cruz, acredita em Jesus, acredita no cristianismo, porque ele é católico. Então está fácil converter esse cara. E aí ele vem para a corrente da prosperidade. 7 semanas e não sei o quê, 7 passos para não sei o que lá. E aí então ele acredita nisso. Mas ele vai desacreditando quando ele vai vendo as mazelas da igreja. Ele vai sendo esterilizado. Agora, o seu filho, o meu filho, que nasceu na igreja, ele tem uma demanda ética muito maior. E ele já aprendeu desde criança quem que é Abraão, Isaac e Jacó. Então ele quer uma palavra de maior peso. Então o discurso, a pregação de púlpito tem que mudar. Se você quer manter o seu filho como cristão, você tem que evangelizar ele dentro da igreja. E não espere que você vai substituir o ex-cristão que vai virar condenado presidiário. Vai na cadeia em São Paulo, na prisão em São Paulo. A maioria é filho de Assembleia de Deus. É filho de crente. Está preso. Porque é escandalizado com a igreja. E aí, então, essa pessoa que está nova, que é filho de um cristão, ele demanda um outro discurso do púlpito. E nós temos que nos preparar para esse discurso. A igreja vai ficar um pouquinho mais séria. Talvez diminua o seu ritmo de crescimento. Outra coisa, 40 milhões de brasileiros estão entrando na classe média. Bom, então, já tem gente que não está mais orando a Deus pedindo uma televisão de plasma. Que nós ouvimos ontem, já tem. E nós estamos chegando perto da Europa. O cristão lá não está orando a Deus porque ele quer crescimento profissional. Ele já tem. Ele tem qualidade de vida. Fruto do cristianismo das gerações anteriores. Mas ele não pensa assim, ele tem. Então, quando vem a crise, que a igreja melhora, porque é sempre assim, né? E nada contra isso, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e amém. Mas nós temos que pensar em termos estruturais que a nossa igreja tem que dar uma resposta para a sociedade que só ela pode dar. A igreja é capaz de prover pessoas confiáveis. Ela é o board das empresas, são o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, são os conselheiros das empresas que estão listadas em bolsa. Então, olha, nós queremos mais governo corporativo, mas a pergunta é, o indivíduo, ele tem integridade? Então, você que está sentado na cadeira, você está fazendo alguma coisa para ser melhor amanhã do que é hoje? Ou você está reclamando do governo? Você, eu falei isso na igreja, depois eu tenho um empresário que falou, você me pegou dessa vez, hein? Esse é um cara novo lá, né? Eu falei, qual documento que você mostra quando o guarda te para? Você mostra a Bíblia ou você mostra uma nota de dinheiro dentro da sua carteira? Por quê? Porque isso é integridade interna. Todo mundo quer fazer o bem com o outro. Eu sei porque eu posso cruzar pelo acostamento, mas o outro não, o outro não pode. Mas eu tenho os meus direitos. Eu sei quando eu posso cruzar o farol vermelho, o outro não pode. Eu digo que o céu é um lugar, é uma cidade sem semáforos onde o trânsito flui. Porque cada um sabe esperar a sua vez para dar para o outro. Mas lá em São Paulo, quem está através da Avenida Paulista, se não tiver um farol lá, ele vai morrer sem atravessar. Porque nunca ninguém vai parar para o outro passar. Primeira vez que eu fui dirigir nos Estados Unidos, eu passei uma vergonha. Porque num cruzamento americano tem uma placa de pare. Aquilo não é assim retórico, aquilo é mandatório. Você tem que parar. E no cruzamento, first in, first out, né? Quem primeiro chegou tem a preferência. Então tem um fluxo que vem um carro, para, o outro passa. Aí ele passa. Tem vindo alguém aqui atrás dele, ele para, espera esse passar, então é um, outro. Eu, como bom brasileiro, estou andando, o cara da frente está passando, eu vou atrás dele. Está no meu fluxo. Aí eu passei na frente do cara, está parado.
O cara que estava parado virou atrás de mim e foi buzinando, buzinando, buzinando. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí quando eu entendi a regra, eu falei, puxa, isso é... Não preciso de farol. Porque cada um sabe quando tem que parar, quando não tem que parar. Só que você tem que se dar o direito de perder um pouquinho do tempo para que o trânsito flua melhor. Então isso é uma banalidade. Essa Atlanta que eu fui lá, quando o cara foi me levar para o aeroporto, 5 da manhã, ele parou em todos os faróis vermelhos. 5 da manhã não tinha ninguém na rua. Está ficando desesperado. Conheço uma pessoa na Alemanha que a diversão dele, brasileiro, né? A diversão dele era estar num pedestre na rua, farol de pedestre. Estava o trânsito livre, ele avançava e vinham os alemães junto com ele. Quando estava no meio do caminho, o cara descobriu que estava vermelho o farol, dava uma crise de identidade no alemão. O que eu faço agora? Vou para frente ou para trás? Ele ficava ali assim, e ele dava essa risada que nós estamos dando aqui. Olha só, o alemão aqui não sabe o que faz. Porque vai ir na indução, né? Uma pessoa está andando, você vai junto. Aí você descobre que o farol está vermelho. E agora, meu Deus? Aí depois de umas 3 vezes que ele fez isso, um guardinha chamou ele lá, eu vi você, viu? Multa. Multa para pedestre. Agora é o seguinte, você vai no metrô de Munique, que não é uma cidade pequena, e não tem bloqueio. Também me perdi. Comprei o bilhete, cadê o bloqueio? Não tem. Falei, como é que anda aqui? Não é ali. E tem uma linha amarela. Daquela linha amarela para lá, só entra quem tem o ticket. Da linha amarela para cá, zona livre. Munique. Eu fiquei pensando, no São Paulo esse negócio não ia funcionar. Agora você vai em Paris, o bloqueio é um bunker. É desse tamanho assim. E alguma vez eu estava passando ali, entrou um cara, grudou em mim, parecia que ele ia me assaltar. Me abraçou por trás assim, pá, e passou. Ele quis aproveitar a minha passagem para passar junto. Para não pagar o ticket. Não, brasileiros nós não somos piores que o mundo, mas assim, é uma cultura. Tive um encontro cristão lá no Tennessee, na cidade onde mora o Billy Graham. Uma cidade muito cristã, o Bible Belt americano lá. O pessoal estava esperando que ia junto perder o voo, eu fiquei esperando no aeroporto para ele chegar, para levá-lo junto comigo. Fiquei umas 6 horas num aeroporto regionalzinho pequenininho. Dentro de uma cidade, acho que é Ashford. Um lugarzinho pequenininho lá. Fiquei olhando no aeroporto. Tinha uma banca de jornal e uma biblioteca. Não tinha ninguém. E uma placa lá. Se quiser pegar um livro da biblioteca, você assina aqui o negócio, diz quando você vai devolver e leva o livro. E uma banca de jornal tinha uma cestinha com um monte de dinheiro. Você pega o jornal, paga naquela cestinha e vai embora. Então eu fiquei olhando ali e falei, isso aqui em São Paulo não ia ter nenhum livro, não ia ter nem a cestinha, nem o dinheiro, e nem o jornal. Por quê? Porque você fala, pô, mas ninguém está controlando, ninguém está vendo. Veja, não existe isso em Miami, não existe isso em Nova York, não existe nenhuma cidade americana, grande. Mas no interiorzão, onde tem valores, as pessoas sabem que é melhor assim e o trânsito flui. Você não tem que se preocupar com o muro. É isso que a igreja tem que transmitir para as pessoas. Valores, porque quando ele for cristão para valer... Então, meu filho me ligou outro dia, coitado, estou me expondo ele aqui. Ele me ligou e falou, pai, tem uma amiga aqui da faculdade, tal, ela trabalha numa multinacional empresa aqui, ela falou que conhece um monte de dado e sabe o que vai acontecer com os planos de crescimento, tal. Dá para ganhar dinheiro com isso? E como assim ganhar dinheiro? Não, informação e tal. Talvez dê, mas você sabe o que é insider information? Se é uma empresa listada e você tem um conhecimento e vai lá e compra uma ação, isso é fraude. Ah, mas nunca ninguém vai saber que o amigo da faculdade... Não, ninguém pode ser que não saiba. Então, até melhorando. Porque eu fui nesse encontro do Hyatt aí, estava lá com o Controlador-Geral da União, FBI, Polícia Federal. Os sistemas estão cada vez mais rastreando para fazer essa inteligência de ver os movimentos, o que tem uma coisa a ver com a outra. O cara me mostrou um sistema lá e falou assim, diga nome de 2 pessoas na Terra. Qualquer lugar do mundo, as 2. E com 5 ou 6 interações, nós vamos criar uma relação de uma com a outra.
Que é esse cara é parente de uma pessoa que estudou no outro, que visitou, aqui. Aí você pega um cara da Turquia, junta com o Brasil. Pega um cara da China. Isso é banco de data mining. Você fica lá vasculhando a base de dados. Tem mega supercomputadores na Nova Zelândia que só fazem isso. Cartão de crédito. O mundo está virando o apocalipse. Todo mundo sabe todo mundo. Para rastrear essas informações. Agora, o que eu falei para o meu filho? Eu falei, olha, filho, isso aqui é o seguinte. Sua imagem. Você quer porque ninguém está vendo fazer uma coisa, ou você vai fazer porque é certo ou porque é errado? Eu falei, não tinha pensado nesse lado. Então, para a cabeça dele e da geração dele, poxa, se eu tenho uma chance, por que não aproveitá-la? Então, irmãos, isso que eu queria falar com vocês aqui, dos valores, só para não ficar fora do... Acho que tem muito dado para vocês aqui. Brasileiro e tal. Tenho mais 10 minutos, não é isso? Para falar de... Eu posso até falar isso num seminário, talvez, seja melhor. Mas só para dar o gostinho aqui. Deixa eu interromper. Eu não sei se ele vai conseguir se preparar até as 4 horas da tarde, porque ele vai ter que estudar uns 3 dias para ver o que é que ele vai falar, né? Mas estamos convocando você para as 4 horas voltar ao palco. E amanhã, às 8h45, um seminário também. Quer uma palavra de consolo? Se vire. Então vamos orar. O que eu quero falar então à tarde aí, isso está preparado, que eu não ia falar aqui, mas acho que vale a pena, porque esse é o lado macro. Quer dizer, se você for um líder de igreja, está dizendo isso. Você tem uma preocupação com formação de pessoas e com conectividade. Líderes cristãos, digam para os seus filhos estudarem, formarem. Bate na tecla, porque não tem outra solução para isso. Segundo, conectar as pessoas. E é papel da igreja conectar as pessoas. Quem está onde? Nós estamos gastando muito tempo e dinheiro lá em São Paulo com um banco de dados. Então nós somos 50 comunidades. Quem estuda o quê? Quem faz o quê? Quem precisa do quê? Como é que um relaciona com o outro? Qual que é a oportunidade que eu tenho de alavancar a carreira do outro? E no mundo? Onde estão as coisas? Estão chamando, relacionando... Porque esse é o futuro da igreja. Agora, esse é o ponto de vista da igreja. Do ponto de vista do cristão, que é talvez interesse aqui. O que eu faço? Eu tenho que empreender. Então, hoje à tarde eu posso gastar um tempo mais nisso, porque há várias maneiras de empreender. Agora, cuidado. Cuidado, acho que ontem está conversando no carro sobre isso aí. Cuidado quando você pega um americano falando de empreendedorismo, porque ele está num ambiente macroeconômico cristão. E as regras de empreendedorismo são umas lá. Nós estamos num ambiente não cristão. Então você não pode assumir coisas que vão funcionar que não funcionam aqui. Então você tem que entender muito bem aonde e como você vai empreender. Porque se você for fazer um negócio que é de varejo, monta uma loja para vender um produto com a concorrência normal, o seu vizinho não paga imposto. O seu vizinho dá bola para o fiscal. O seu vizinho frauda o cliente. Bom, então ele tem preço. E como é que você vai fazer tudo isso e ter preço? Então, cuidado com a atividade que você entra, porque nem toda atividade dá certo, a menos que Deus diga para você, vai lá e faça isso. Aí é outra história. Em época de eleição, chega um monte de político querendo falar na igreja, né? Dar uma palavra para os irmãos. Então, eu faço a mesma pergunta, dou uma dica para vocês aqui. Chega lá falando, irmão, eu tenho uma pergunta para você. Você está na política porque você é um chamado de Deus? Como foi o chamado para José, para Daniel, Deus levantou e mandou, está lá. Ou você está na política porque você gosta, porque é uma coisa que você acha que pode fazer, espero que com honestidade, integridade, mas é que uns são advogados, médicos, você é político. Por quê? Invariavelmente a resposta é que é um chamado de Deus, uma palavra de Deus na vida dele e tal. Então, irmão, então você não precisa da minha ajuda. Porque José, Daniel, foi um milagre. O cara estava na cadeia contra tudo e contra todos, e Deus levantou ele e botou lá contra todos os sátrapas que estavam contra Daniel, e ele prevaleceu. Um milagre de Deus.
Agora, se você quer fazer porque é ético, honesto, então vamos te ajudar. Então, assim, comparando, se você está fazendo um negócio, porque você quer fazer um negócio, tem que viver e tal, tem uma vocação que você tem que descobrir, amém, as regras do jogo estão aqui e o ambiente de negócio está aí. Agora, se você tem um chamado de Deus numa área, amém, não discuto o chamado de Deus. O que eu estou falando aqui é, se você quer fazer um negócio, pense qual é o negócio. Você não vai fazer uma conta de qual é o mercado, qual é a localização, quanto custa o produto. Bom, é a mesma coisa. E há coisas que são mais cristãs e menos cristãs. Eu acho, é minha opinião, né? Isso não é revelação de Deus, eu acho que os cristãos deveriam buscar negócios próprios. Para fazer isso, você pode ter um ciclo de trabalhar numa empresa, que você vai aprender, para que meu filho trabalhe numa empresa, mas que ele tem como plano de vida ter o seu negócio. Porque cada vez mais será mais difícil ser funcionário de alguém que não é cristão. As éticas estão mudando. Então é complicado quando você ficar... E se você for comprador, vendedor, aí complicou mais ainda. Um irmão da igreja chegou para mim, novo na igreja, se converteu já velho, e falou, eu queria convidar, vai na minha casa. Fui lá, falei, pastor, tem uma pergunta. Minha mulher aqui, ela é viúva, nós casamos. O marido dela deixou uma pensão. Se ela falar para o INSS que casou de novo, ela vai perder a pensão. Então ela não falou, nós não casamos. Isso é certo? Agora, se fizer isso, eu vou perder a pensão. Minha pergunta, eu sou comprador de uma empresa. Chegou o vendedor do maior fornecedor, ele é o melhor fornecedor, é o melhor preço. E ele me disse, se você comprar de mim, eu te dou uma porcentagem. Ele é o melhor fornecedor, ele é o melhor preço. É errado eu pegar o dinheiro dele? Eu falei, olha, você escolheu o pastor errado. Infelizmente, amigo, você perguntou, diga o que eu creio. Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Se você chegar para o seu chefe e falar para ele, melhor fornecedor, melhor preço, estou levando uma comissão. Ele vai bater palma para você ou ele vai achar que você está roubando ele? Segunda pergunta. Esse cara que está te pagando essa bola aí, quando ele chega lá na empresa dele, ele fala o quê? Aquele cara é muito bom, ele merece a nossa ajuda? Ou ele fala, estamos com a empresa na mão? Quanto à sua esposa, você vai deixar de casar diante de Deus para ter uma comissão diante dos homens? A pensão? Se você acredita que Deus cuida da sua vida, você tem que acreditar do começo até o fim. Não vou nem perguntar o que você vai fazer, porque eu não quero te constranger. Mas você me perguntou, eu estou dando a minha resposta. Aí passaram-se uns meses, ele me chamou lá. Pastor, pensei, cheguei para o meu chefe e falei, olha, essa empresa aqui fez assim, assim, assado, tem um preço, está me pedindo, me dando a comissão, eu vou incluir essa comissão no preço e vamos baixar mais ainda o custo, vai ficar mais barato ainda para a empresa. Aí o chefe olhando para a cara dele assim, como é que é? Aconteceu isso, assim, assim. Você está me contando essa história? Você merece um aumento. Deu um aumento pro cara, pela honestidade dele. Chegou no INSS, falou, olha, minha esposa, tal, eu vou casar com ela aqui. Tarará. Eu falei assim, não. A lei mudou aqui, ela tem o direito, enquanto ela viver, ela vai ter aposentadoria. Então, assim, eu faço essa história e falo assim, não faça com Deus a conta achando que ele depois vai perdoar. Porque toda história tem um final. Agora, que Deus honra a sua vida. Tem uma história fantástica na igreja de um rapaz chamado Daniel. Ele é de mercado financeiro. Ele me ouviu pregando muitos anos atrás, ele era operador de bolsa. E a empresa inteira roubava. Roubava assim, você vai comprar uma ação, está R$10. Aí o cliente ligava, naquela época era telefônico. Quanto está a ação? E tem um bid and ask, né? Tem um spread. Então é comprador 9,90, vendedor 10,05. A empresa falava, compradora 9,80, vendedora 10,10. Ele abriu o spread. Todo mundo fazia isso, com a ordem do dono. Então o cara falava, se ele queria comprar, compra 10,10. Aí eles compravam a 10,05, vendiam a 10,10 para ele. Vende a 9,90. Ele vendia a 9,95, dava 9,90 para ele. Então ele ganhava nas duas pontas, sempre fazia um fundo, no final do mês eles rachavam entre todo mundo.
Isso dava 60% do salário dele. Ele falou, pastor, você é do mercado, sabe como as coisas funcionam. O que eu faço? Eu falei, você sabe o que se chama Daniel? Esse cara falou que não ia fazer como a Babilônia queria. Ele ia fazer como Deus achava. Mas era você que escolhe. Ele ficou assim, mal, falou, mas eu vou perder a capacidade de pagar a minha faculdade, como é que eu vou fazer? Falei assim, olha, ou você crê em Deus, ou você crê nos homens. Encurtando muito a história, o Daniel hoje é milionário. Ele virou padre lá para a empresa, né? Foi estigmatizado. O pessoal falou assim, olha, Daniel, se você não quer o dinheiro, tudo bem, dá para a igreja o dinheiro. Mas não atrapalha a gente, porque se você falar que não, todo mundo vai sair prejudicado. Então ele foi fora. Outro emprego, operador, o melhor operador da Bolsa, comprou um título, quando a Bolsa desmutualizou, que a história que eu contei no começo, multiplicou por 20 o patrimônio dele. Então, são histórias. Deus está com você. Agora, tem um ciclo aqui, eu posso falar de tarde, que são as startups, o dinheiro novo de onde vem, e eu posso dizer aqui sobre o papel do investidor, o papel do empreendedor. Isso aí, bom, todos vão estar aqui, acho que não precisa adiantar o expediente, né? Vocês não vão fugir mesmo, né? E eu quero orar para vocês para empreender. Negócios, vocação, o que Deus tem para frente, porque esta é a oportunidade da igreja e a oportunidade do Brasil. Você pode ter, dentro de muito pouco tempo, estar numa situação muito diferente da que está hoje. O seu negócio não tem que começar pequeno e morrer pequeno. Então, é uma oportunidade de Deus. Agora tem que saber como fazer. Amém? Bora? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Agora o Senhor sonda todos os corações, e o Senhor conhece todas as coisas. Então, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos medos, não são nada para Ti. O que nós queremos é entender a Tua vontade. Porque se nós entendermos a Tua vontade, nós vamos fazer o que é necessário. E nós somos esses homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, mas que enxergam o que ninguém enxerga, que conseguem enxergar o invisível. Nós não andamos às cegas, nós enxergamos o invisível. E eu quero então, em nome de Jesus, declarar sobre meus irmãos e irmãs a capacidade de ver o que ninguém está vendo, de ver antes, de se antecipar, e de saber por que o Senhor colocou no lugar onde Ele está. Por que Ele tem a chance de fazer o que Ele faz. E qual é o papel dele dentro da Tua igreja do Teu reino. Para que essas coisas, Senhor, redundem em crescimento e honra ao Teu nome. Nós abençoamos a vontade de fazer. E nós declaramos que nós não estamos aqui para termos o que comer, termos o que dormir, termos o que vestir. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor nos dá essas coisas. O Senhor é um empregador que provê o mínimo. Nós estamos aqui para falar o que o Senhor quer que falemos, para ir onde o Senhor quer que vamos e para transformar, aonde quer que estejamos, o nosso entorno. Nós abençoamos o poder transformador da Tua igreja, neste lugar em Vitória, na vida dos meus irmãos e na autoridade do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado.